Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E ele estará o seu domínio, e haverá sem fim sobre o trono de Davi, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Digam graças a Deus. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Santo Espírito, há uma alegria no meu coração saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas, está cuidando das nossas vidas. O Senhor está nos sustentando, nos dando a graça, nos alimentando, nos dando aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pelo que o Senhor vai fazer neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o seu amor nunca falhou e nunca falhará. Obrigado por sua graça, seu amor infinito. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Talvez uns dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, e a maior missão de Deus em Jesus, não foi salvar o homem do seu pecado. Essa não foi a missão primordial. De fato, fazia parte daquilo que Jesus viria fazer. Mas a maior missão de Jesus foi revelar Deus como Pai. E quando Jesus ele tem como propósito e como missão revelar Deus como Pai, então ele desvenda o que está no coração de Deus à humanidade. E dentro disso está a salvação do homem. Esse era o propósito, esse era o desejo, esse é o anseio de Deus para a humanidade. Mas o propósito maior de Deus em Jesus foi revelar Deus como Pai. Diga bem forte, eu tenho um Pai. Amém? Nós temos alguns exemplos na Bíblia de homens que foram muito importantes na criação da sua família, dos seus filhos. E houve um exemplo chamado Mardoqueu. Ele não era o pai de Esther, era tio, mas pelos seus pais ter havido morrido na guerra, ele assume esse papel de pai. E a história dessa menina chamada Esther só faz sentido porque o Mardoqueu entra na vida dessa garota chamada Esther. Ele se torna um pai emprestado para ela, ele a orienta, ele que descobre o plano de Amã contra o rei, é ele que fala o que ela devia fazer diante da presença do rei. Ele foi um instrutor na vida de Esther, um mentor na vida de Esther. E o povo de Israel dessa época devia muito a este homem chamado Mardoqueu, porque os judeus foram salvos por causa da rainha Esther, e ela tinha alguém que o orientava, que ensinava, que mostrava o que ela precisava fazer, o que ela deveria fazer. Foi esse homem chamado Mardoqueu, esse pai emprestado, que fez com que Esther cumprisse o seu propósito, cumprisse a sua missão de vida, cumprisse a sua vida, o seu coração, aquilo que ela deveria fazer. Este é um exemplo de pai na Bíblia. Nós temos o profeta Oséias. Oséias era um homem que na sua vida paralela trabalhava com outras coisas, mas a forma como Deus tratou com Oséias
dificilmente nós aguentaríamos, porque Deus manda que ele casasse com uma mulher que era prostituta, e essa mulher tinha um cafetão sobre ela, e ela vivia no prostíbulo. E aí Deus disse assim: vai lá e busque a sua esposa. E ele foi lá, buscou a esposa dele, casou-se com ela, deu uma casa para ela, deu moradia para ela, e de repente ela sente saudade da vida que tinha e vai para o prostíbulo de novo. E aí Deus fala com ele assim: vai lá e busca a sua mulher. E ele vai e busca a mulher dele, traz ela de novo para dentro de casa, tem o segundo filho com ela. E aí, de repente, passa os anos, o tempo, ela sente saudade daquela vida de novo, e ela volta para o prostíbulo. Quando ela volta para o prostíbulo, esse cafetão agora paga por ela, pelo direito de ter ela trabalhando para ele. E aí, quando Deus fala com ele pela terceira vez para ir lá buscar a esposa, ele chega para buscar, ele disse: agora você não pode tirar ela daqui, você vai ter que trabalhar por ela. E a Bíblia diz que as suas mãos ficaram na carne viva de tanto trabalhar para ter a esposa novamente. E ele trabalhou, pegou o dinheiro e disse para o cafetão: eu vim buscar a minha esposa. E paga o dote por ela, leva ela para casa, e ela se sente amada, e eles têm o terceiro filho, a terceira filha. E assim acontece com esse profeta chamado Oséias, porque Deus queria demonstrar como Israel fazia com ele. Vocês são assim. Eu dei casa para vocês, dei uma cidade para vocês morarem, expulsei os inimigos da terra, fiz tudo para vocês. A hora que vocês estavam no bom e no melhor, vocês pegavam os seus deuses e levavam para a sua tenda e se afastavam de mim. Assim são vocês, Israel, como essa mulher. E aí a coisa piorava, vocês voltavam para mim e me buscavam: oh Deus, nós estamos arrependidos. Eu, como Oséias, na minha infinita misericórdia, abri os braços novamente, abençoava a terra, trazia chuva, fazia os brotos nascerem na terra, e a terra ficava frutífera, e eu abençoava vocês novamente. E quando a coisa estava muito bem, vocês esqueciam de mim, voltava para suas práticas abomináveis, fazia as coisas erradas de novo, o céu fechava, não chovia, a terra ficava seca, eles não conseguiam colher, os inimigos cercavam. De alguma maneira eles entravam em escassez, e aí eles abandonavam os seus deuses e buscavam a Deus novamente. Assim era o profeta e a história do profeta Oséias. Este foi um exemplo de pai que lutou pela sua família, que esteve em busca do bem-estar da sua esposa e das suas 3 filhas, apesar de todas as coisas erradas que a esposa dele, no decorrer da vida, ela fez. José já era de idade, alguns historiadores acreditam, e ele já tinha 5 filhos antes de pousar com Maria. Alguns historiadores acreditam que ele já tinha filhos, ok? Alguns filhos biológicos antes de se casar com Maria. E esse foi um exemplo de pai, porque ele assumiu uma bronca muito grande, porque o fato de Maria estar grávida sem antes ter casado, isso para o judeu era um repúdio, era um estado de tristeza para a família, para a sociedade, para a cultura, para a religião deles. E ele assume a responsabilidade de cuidar da Maria, porque no ventre de Maria estava o nosso Salvador, o nosso Senhor, e ele foi um privilegiado em poder cuidar do Filho de Deus, em cuidar da Maria, a mãe de Jesus, e ele se tornou um pai exemplar, porque a profissão de José era a carpintaria, e ele ensinou a carpintaria para Jesus. Muitos conselhos que Jesus teve, muitas parábolas que Jesus falou, foi da boca de José que ele ouviu. Quando ele vai falar dos cefeiros, quando ele vai falar do grão de mostarda, quando ele vai fazer comparações,
Isso ele ouviu de alguém, e alguém que instruiu, que ensinou, e esse alguém foi José, um homem muito responsável na criação de Jesus. Ensinou ele a ter um trabalho duro, pesado, a trabalhar pesado, a conquistar as coisas na vida. Então José foi um exemplo de um pai emprestado para Jesus. Há um outro pai na Bíblia que talvez você já leu o nome dele, mas passou despercebido. E eu acredito que os pais que estão aqui nesta noite gostariam muito de ter a trajetória que os filhos desse pai teve, chamado Zebedeu. Quem já ouviu falar no Zebedeu? Zebedeu. Sabe quem é o Zebedeu? É um pescador. Ele foi pai de Tiago, de João, esses dois discípulos, e era muito amigo de Pedro, a Simão, e formava o trio ali dos apóstolos de Jesus. Os três maiores apóstolos da Bíblia vieram dessa convivência com esse homem chamado Zebedeu. Eu não sei se você já esteve a oportunidade, ou se já passou isso na sua vida, de você ficar perto de pescadores. Quem já teve o convívio com pescadores ou já esteve perto deles? O linguajar de um pescador, a fala de um pescador, a vida de um pescador, tudo isso influenciou na cultura, na construção de caráter desses homens. E não foi por acaso que Jesus os escolheu, não foi aleatório. Para você ter uma noção da dificuldade de Jesus escolher os seus discípulos, a Bíblia diz que ele orou a noite toda, e depois de ter orado e ouvido da parte de Deus quem seriam os seus discípulos, ele então toma a decisão de escolher os seus discípulos, e esses dois homens são escolhidos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Esse homem, na sua simplicidade, na sua escassez de vocabulário, o seu jeito rude de ser, grosseiro de ser, fez com que Deus olhasse para os seus filhos e trouxesse sobre eles uma escolha que ficaria para toda a vida. Nós temos Jairo lutando pela filha, pelo milagre da filha. Ele era um chefe de uma sinagoga, um homem respeitável no meio do judaísmo, e quando a sua filha está enferma, ele vai em direção a Jesus e diz: a minha filha está enferma, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. E ele luta pelo milagre da filha. No meio do caminho ele é informado que a filha dele já havia morrido, e de repente Jesus diz para ele uma palavra que eterniza qualquer forma de milagre: somente creia, somente creia. Jesus direcionou essa palavra a Jairo: não olhe para ela, está morta. Ela não está morta, ela apenas dorme, somente creia. Nasce da busca de Jairo essa palavra que hoje nós podemos aplicar nos nossos dias: somente creia, Deus fará o milagre na sua vida, nas nossas vidas, amém? Na busca de Jairo, uma mulher que sofre há 12 anos do fluxo de sangue é atendida por Jesus. Ela recebe o seu milagre por causa da busca de Jairo. Jairo buscou a Deus pela sua filha, Jairo buscou a Deus pela sua casa. Nós temos um outro exemplo de pai na Bíblia chamado Simão Cirineu. Quem sabe quem é Simão Cirineu? Simão Cirineu foi o único homem na Bíblia que não recebeu nada de Jesus e fez o maior ato de fé. Ele carregou a cruz de Jesus. E você vê que Jesus não dá nenhum muito obrigado para ele. Jesus não fala nada com ele. Ele é forçado pelos soldados a carregarem a cruz de Jesus, e ele carrega a cruz de Jesus. Mas o fato de carregar a cruz de Jesus traz algo sobre a sua casa que é uma coisa impressionante. E aqui eu quero dar uma palavra para vocês. Talvez hoje você se sinta na mesma situação de Simão Cirineu. Pastor, eu sou pai de família, eu busco, e a sensação que eu tenho é que é só eu que carrego a cruz.
Se a bênção de Deus não vier sobre você, virá sobre os seus filhos. Continue carregando a cruz. Porque um dos maiores auxiliares do apóstolo Paulo na Alexandria foi o filho de Simão Cirineu, chamado Rufo. Uma das mulheres que mais investiu no ministério de Jesus foi a mulher do Simão Cirineu. E eu acredito piamente que essa mulher orava para que o marido se convertesse. Ela foi responsável em orar pela casa. Ele foi forçado a carregar a cruz. E Rufo e Alexandre, que eram os dois filhos desse casal, foram dos maiores auxiliares de Paulo na igreja de Alexandria. Que exemplo que nós temos aqui deste homem chamado Simão, o Cirineu. Não carregue a cruz em vão, não é em vão que você faz. Se você não desfrutar, os seus filhos vão desfrutar. Amém? Se a bênção não chegar na sua geração, vai chegar na próxima geração, mas a sua casa será guardada. Eu, como pai, se você tivesse diante de mim uma proposta para que eu escolhesse em Deus me abençoar e guardar a minha vida, ou guardar as minhas gerações futuras, qual bênção eu escolheria? A certeza que eles estariam seguros. Imagina Deus virá para você assim: não se preocupe com Samuel, eu vou guardá-lo o resto da minha vida. Você e a Sueli se viram. Se viram? Mas há uma bênção de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e até a quarta geração. Vamos servir ao Senhor e vamos amá-lo de todo o nosso coração. Nós temos um diácono na Bíblia que foi um pai exemplar, chamado Filipe, no Atos dos Apóstolos. Filipe foi um homem que experimentou ser transladado por Deus. Ele que batizou aquele eunuco que estava a caminho, que guardava a rainha, e ele estava lendo o livro de Isaías. Ele se aproxima e diz: você sabe o que você está lendo? Ele disse: não sei o que estou lendo, não tem alguém para me explicar. E Filipe se assenta com ele, explica as escrituras para ele, e pergunta para ele se ele queria ser batizado. Ele disse: eu quero ser batizado. E Filipe batiza aquele homem, pum. E quando você olha para dentro da casa desse diácono chamado Filipe, as suas 4 filhas são virgens e profetas. Um exemplo de pai, um exemplo de homem de Deus. A sua casa recebe aquilo que está no coração e alcança as suas filhas. Elas se guardam para o Senhor e se tornam profetas. Existe um galardão no céu quando as mulheres morrerem, destinadas a elas, as virgens. Há um galardão separado para as virgens que entram no céu. E as 4 filhas de Filipe se consagraram ao Senhor, se tornaram profetas, por causa do exemplo que o seu pai era, o grande Filipe, grande homem de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 11. Eu trouxe esses exemplos para que a gente chegasse nesse versículo. Romanos capítulo 1, verso 11 diz assim: anseio vê-los
a fim de compartilhar com vocês o que eu tenho, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, ou o dom, ou impartir do que eu estou vivendo. A função de nós como pais, seja mãe, ou seja pai, ou seja o avô, ou seja a avó, é criar um ambiente dentro da nossa casa capaz de fazer com que Deus more aí. Eu sei que o nosso anseio em fazer com que os nossos filhos desfrutem de coisas maravilhosas é bom, é excelente. Levar a nossa casa a ter estrutura, a dar uma boa escola, a ter os brinquedos, a poder suprir a necessidade, trazer o alimento, isso é maravilhoso? Sim, mas não existe nada mais gratificante dentro de uma casa do que algo chamado ambiente. Porque uma casa pode ter toda a estrutura, tudo no seu devido lugar, comida todos os dias, os melhores brinquedos, ou os brinquedos que estão nas condições de comprar, pode ter o tapete na sala, o sofá, a televisão, o videogame, pode ter todas essas coisas, mas se essa casa não tem ambiente onde as pessoas vivem se encorajando pela fé, essa casa é uma casa falida. Porque o que constrói um lar não é o dinheiro que nós trazemos para dentro dela, não é o trabalho que nós nos esforçamos quando saímos pela manhã para trabalhar e trazer o recurso para manter a nossa casa. Isso faz parte da família, sim, mas o maior legado que nós podemos deixar para uma casa é quando nós entramos nela e temos paz para viver dentro dela. Alegria de ambiente, de você poder olhar para a esposa e encorajá-la, de você orar pelo filho e encorajá-lo, de você olhar pelo esposo e encorajá-lo. Essa casa tem paz para viver. E o pastor Zé Martins esteve aqui numa terça-feira e ele fez algo tremendo que eu nunca tinha observado. Ele está até aqui hoje, pastor, Deus abençoe por essa palavra. Na paz, quando você ora por ela, aí está a prosperidade. Uma casa que tem paz é uma casa próspera. Orai pela paz de Jerusalém, foi esse texto que ele usou ainda. Quando você ora pela paz, você prospera. Então às vezes nós nos preocupamos em trazer o melhor para dentro de casa, nos esforçamos em trazer o melhor dentro de casa. Isso é importante, sim, mas não pode ser o primordial. Você tem que lutar pela paz da sua casa. Se a sua casa tem ambiente, a sua casa tem tudo. Mas se você vive em um pé de guerra, se você vive num ambiente hostil, oprimido, cansado, depressivo, angustiado, triste, dificilmente você vai conseguir dar os passos corretos, dificilmente você vai conseguir dar aquilo que você precisa para a sua casa. E nós temos alguns exemplos de homens da Bíblia que foram atrás dos seus milagres, que foram atrás das suas bênçãos, para que a sua família vivesse em paz. Em paz. Paulo diz: eu gostaria de ir até vocês para impartir daquilo que eu tenho, para dar aquilo que eu tenho. A minha pergunta para vocês nessa noite: o que é que rodeia o seu coração? Qual é a atmosfera que você leva para dentro da sua casa? É contenda, é briga, é discórdia, é dívida, é confusão? Ou você entra dentro de casa e a paz entra com você? O milagre entra com você, a bênção entra com você. Eu acredito que quando as filhas de Filipe olhavam para ele e diziam: este é um diácono exemplar, este é um homem de Deus, eu vou seguir os passos do meu pai.
Porque o que faz a diferença na família não é a quantidade de coisas que nós conseguimos conquistar, mas o que faz a diferença na vida de um filho, na vida de uma esposa, é a capacidade que você tem de administrar o seu lar em paz. Em paz. Ser sóbrio, equilibrado. Equilibrado. É isso que vai nos dando coragem, alegria e nos fortalecendo. Nos fortalecendo. Ninguém aguenta luta atrás de luta, ninguém aguenta, luta, batalha, e a maioria das batalhas só perca, ninguém aguenta isso. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez, Ele diz: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo. Lute pela paz na sua casa, lute pelo ambiente da sua casa. E a forma como Satanás trabalha é por meio das palavras, por meio das ações. Paulo diz assim: eu anseio vê-los para compartilhar do que eu sou. Eu anseio vê-los para compartilhar do que eu sou, e eu vou dar a vocês o que eu sou. E essa deve ser a nossa pergunta nesta noite: o que eu tenho dado para a minha casa? Só os recursos? Oxalá se só os recursos conseguisse manter uma casa em paz. Seria muito bom, porque nós trabalharíamos e trazíamos recursos. Mas como não é só os recursos, é uma boa comunicação, boa fala, saber ouvir, saber entender, compartilhar, tempo para as coisas, tudo isso. E às vezes, com o passar do tempo, os desgastes de um relacionamento, os desgastes de dentro de casa, isso nos afeta de tal maneira que às vezes nós perdemos a capacidade de compartilhar a paz. Não estou dizendo que não haverá momento que dá vontade de chutar o balde, de sair. Não. Uma esposa de um pastor me procurou uns dias atrás. Ela é pastora e ele é pastor, e colocaram muita responsabilidade sobre eles. E ele veio do mundo das drogas, passou por um processo de libertação muito grande. E quando ele entrou dentro dessa organização religiosa, que é uma igreja, e ele viu as coisas erradas dentro dela, ele não suportou. Ele disse: lá fora é mais santo do que aqui dentro. Ele preferiu ficar lá fora. Estamos trabalhando com ele novamente. Ela me procurou, ela faz parte de uma outra denominação. Porque a minha preocupação não é colocar pessoas aqui dentro, não, é criar um ambiente capaz de você amar a Deus com todas as suas forças e com todo o seu coração. E se esse ambiente estiver pronto para isso, Deus vai falar de tudo com você, de tudo, como Pai. Ele vai te ensinar a administrar, Ele vai te ensinar a ser um bom marido, Ele vai te ensinar a ser uma boa esposa, vai te ensinar a ser um bom filho, vai te ensinar a ser um bom diácono, vai te ensinar a ser um bom pastor, vai te ensinar a ser um bom músico, vai te ensinar todas as coisas. Essa é a preocupação. Não é buscar números, volume, dinheiro, nada disso. É criar um ambiente
para que Deus repouse neste lugar e Ele transforme o seu coração, o meu coração, dia após dia. Esse ambiente, essa glória. Eu já disse isso para vocês. Eu estava no monte orando a respeito das minhas finanças, falando com Deus. Eu falei, Deus, por que tanta dificuldade com isso? E aí Ele falou comigo assim, e eu falei assim, me ensina, eu quero saber como que faz para administrar da forma correta. E aí Ele falou assim, um pai fala de tudo com seu filho. Então Deus vai falar tudo com você. Tudo. A maneira correta de você criar. A maneira correta de eu criar os meus filhos é diferente da sua. Sua cultura é diferente. Mas existe um Deus no céu que é harmônico, que vai trazer paz para dentro da sua casa. Vai trazer harmonia. Vai trazer segurança. Vai trazer esperança. Vai trazer felicidade. E vai trazer aquele primeiro amor. Estava conversando com os meninos antes de começar o culto. Minha esposa estava aí. E eu falei com eles assim, agradeça a Deus pelo privilégio de você ter a esposa. Elas são enjoadas demais. Não me bate não. Elas são enjoadas demais. Mas é um presente de Deus, um privilégio. A Bíblia diz assim, quando você encontra a sua esposa, você encontrou um tesouro. Você chega em casa, o café está ali, as coisas estão no lugar, o sentimento de proteção, é o ambiente que se cria. Com todas as dificuldades de um casal, com todos os problemas de um casal, o ambiente que os dois criam, isso traz uma fortaleza. Isso traz uma fortaleza para os filhos, né? Traz uma alegria. O nome me perguntou e falou assim, pai, desde quando você é pastor, pai? Eu falei assim, desde os meus 17 anos, quando eu fui consagrado. Ele ficou me olhando. Eles me veem orando, levo para o monte comigo, me vê ler a Bíblia, compartilho do que eu sou. Quando eles chegarem à idade do discernimento deles, eles vão saber o caminho que eu ensinei. Seguir vai depender deles, mas eu compartilho isso dentro da minha casa. Eu sou um chorão. Eles ficam falando assim, para de chorar, pai, para de chorar. A vida toda foi assim. Eu olho para eles, eu choro. Eles escrevem um negócio para mim, eu choro. Eu sou um chorão. Aí, choro mesmo. Porque eu sei que é um presente que Deus me deu. Se é um presente, eu vou cuidar. Vou amar. Vou ser referência para eles. Eles olharam para mim, meu pai é um homem de Deus. Pai é um homem de Deus, e eu tenho orgulho de dizer isso a respeito do meu pai. Somos 3 irmãos, os 3, você pode perguntar os 3, um exemplo de homem, de caráter, sempre comprou e pagou, nunca deveu nada a ninguém, sempre nos ensinou isso, comprou, pague. Deus te deu sua esposa, fique com a sua esposa. Deus te deu seus filhos, fique com os seus filhos. Sempre nos ensinou isso, nos mostrou isso, nos deu esse respaldo. Temos as dificuldades de Jesus, muitas. Somos perfeitos? Longe, perfeição só no céu. Mas se precisar de um exemplo, sempre haverá uma luz ali. Sempre haverá alguém ali. Sempre. Sempre. Então que nessa noite você possa
compartilhar dentro da sua casa de quem você é. Se a sua casa está do jeito que está, é porque você está desse jeito. E hoje Deus te trouxe aqui para você dizer: eu posso mudar isso. Jairo tinha uma filha doente. Ele foi atrás de Jesus para buscar um milagre para ela. Mardoqueu podia ter deixado Esther de lado e não orientá-lo, mas a orientação de Mardoqueu em cima de Esther fez com que o povo judeu fosse salvo. Quem ensinou Esther a jejuar? Quem falou de jejum para Esther? Foi Mardoqueu. E o jejum de 3 dias, sem nada, até os animais, sem nada, trouxe salvação. É o que você compartilha dentro da sua casa, o que você ensina. Quem falou para as filhas de Filipe a respeito de se consagrarem, manter a virgindade para o Senhor? Quem falou isso para elas? Seu pai. Nós temos a obrigação de levá-los ao conhecimento da verdade. Decidir sempre será o terceiro, sempre será eles, sempre será alguém, mas a decisão de mostrar o caminho está nas nossas mãos. Que nessa noite você possa tomar esta palavra no seu coração. Jesus cumpriu tudo o que Deus queria, e tudo que eu ouvia de meu pai eu fiz. Bom filho. Mas ele era o primogênito. E ele disse: agora, a minha ressurreição, vocês podem chamar Deus de Pai, porque Ele fez vocês filhos de Deus. Somos filhos e temos um Pai que nos ama e que nos orienta. Amém?